Então, pessoal, todos bem? Eu sou o Birajara Casado e estou aqui para conversar com você sobre como se preparar para uma segunda fase de advocacia pública. Nesse canal, você encontra muito do que você precisa estudar para os concursos da advocacia pública e para os concursos em geral. Análise de jurisprudência, assuntos mais importantes, metodologia e estratégia para concursos. Hoje eu quero falar com você sobre 5 passos que você precisa trilhar para se dar bem numa segunda fase, para estudar uma segunda fase de advocacia pública. Vamos analisar detidamente cada um desses passos para que você possa se preparar da forma mais eficaz possível e, com isso, enfrentar o concurso com tranquilidade. Primeira coisa, você precisa priorizar, saber o que você tem que priorizar nos seus estudos. Professor, o que é que eu tenho que priorizar? Bom, obviamente que você vai priorizar nos seus estudos aquilo que mais cai em termos de segunda fase ou os mecanismos que mais são cobrados em segunda fase. Qual é a ênfase de uma prova de segunda fase? Essa é a grande pergunta. A ênfase da prova de segunda fase vai determinar o que você precisa priorizar nos seus estudos de segunda fase. A segunda fase prioriza, nesse caso, primeiro, resolução de problemas jurídicos. Enquanto advogado público, você numa segunda fase vai receber do examinador problemas jurídicos para que você, na qualidade de advogado público, os resolva. Onde estão grande parte dos problemas jurídicos resolvidos pela advocacia pública, pelo menos para que você tenha acesso a eles? Primeiro de tudo, jurisprudência. Então você precisa priorizar a quantas anda as decisões jurisprudenciais a favor e contra a advocacia pública. As soluções que os tribunais têm dado, as demandas da Fazenda Pública, enquanto decisões jurisprudenciais, são extremamente importantes para que você possa saber como resolver esses problemas na segunda fase. Jurisprudência que envolva a Fazenda Pública, fundamental. Tese favorável à Fazenda, ainda mais fundamental para os seus estudos. Na segunda fase, como você vai ter que demonstrar para o seu examinador que você conhece o que está falando, haja vista que a forma como sua resposta é apresentada é levada em conta para efeitos de correção, você também vai precisar desenvolver conceitos jurídicos e, principalmente, desenvolver princípios jurídicos. Então, professor, nos estudos, qual é a ênfase que eu tenho que dar? O que é que eu preciso priorizar? Jurisprudência, efetivamente, saber como a Fazenda Pública enfrenta essas questões dos tribunais, se vem perdendo, se vem ganhando, e saber exatamente como vem ganhando é fundamental. Conceitos jurídicos, você precisa numa prova de segunda fase demonstrar para o seu examinador que você sabe efetivamente responder, que você tem conhecimento jurídico, que você carrega uma forma razoável de interpretação dos institutos jurídicos, especialmente apresentando os seus conceitos. E princípios são fundamentais em segunda fase, porque quem entende princípios entende o direito. E todas as vezes que você puder encaixar nas suas respostas o desenvolvimento de princípios, isso é muito bom, porque o espelho de correção do examinador quase sempre traz a cobrança de princípios jurídicos como um dos tópicos necessários a uma boa resposta. Então a primeira coisa, o que é que eu tenho que priorizar? Jurisprudência, tenho que saber muita jurisprudência da Fazenda Pública, tenho que priorizar o desenvolvimento de conceitos, ou seja, a apresentação dos conceitos dos institutos jurídicos que fazem parte da questão, e todas as vezes que eu puder, eu preciso falar ou desenvolver ou concatenar princípios jurídicos para elaborar melhor a minha resposta. Então é isso que você tem que priorizar. Primeira coisa, priorizar o estudo da jurisprudência, dos conceitos e dos princípios. Beleza, professor, se eu souber jurisprudência, conceito e princípios dos grandes assuntos, eu nesse caso estou pronto para ir para uma segunda fase? Não, você não está pronto para enfrentar uma segunda fase. Na segunda fase, se a sua segunda fase cobrar peça processual, e a grande maioria dos concursos da advocacia pública cobra peça processual, você precisa estudar todas as peças mais importantes que existem no sistema processual. Quais são? Petição inicial, contestação, apelação, recurso especial, recurso extraordinário, suspensão de segurança, agravo de instrumento. Esses são os principais e esses são os que mais caem nos concursos da advocacia pública. Suspensão de segurança não é recurso, mas se cair, vai pegar muita gente. Então, petição inicial, tem que saber fazer, contestação, apelação, recurso especial, extraordinário, suspensão de segurança, agravo de instrumento. Esses são os principais.
Não dá para ir para uma segunda fase sem saber esses recursos. É preciso saber esses recursos. Depois que você tiver com todos esses recursos estudados, você se preocupa em estudar as demais peças processuais. Embargos de declaração, nunca vi cair, pode ser que caia, mas é muito simples. Uma impugnação ao cumprimento de sentença, que não é comum, mas pode cair. Depois de estudar esses principais, você se preocupa com os secundários. Então você precisa priorizar jurisprudência, conceitos, princípios. Eu preciso estudar e saber construir as principais peças processuais: petição inicial, contestação, apelação, recurso especial, recurso extraordinário, suspensão de segurança e agravo de instrumento. E você precisa estudar 3 tipos de conteúdo para a segunda fase. 3 tipos de conteúdo. Quais são esses conteúdos, professor? Passo 3. Os conteúdos clássicos. Quais são os conteúdos clássicos, professor? Aqueles que sempre caem em segunda fase da advocacia pública. Responsabilidade civil, licitações, contratos, improbidade, desapropriação e assim sucessivamente. Os temas clássicos da administração pública. Aqueles que mais geram conflito, que geram lide, que você pode, nesse caso, enfrentar numa segunda fase. Esses temas clássicos são os que mais caem tanto em prova subjetiva peça processual, quanto em parecer, quanto em questões subjetivas. Você precisa conhecer, nesse caso, os temas clássicos da administração pública, porque você é advogado público e você defende o Estado em juízo. Então, a administração pública, o que ela faz, é importante para a sua segunda fase. O quarto passo, quarto ponto, que é o segundo tipo de conteúdo que você precisa estudar para a segunda fase, diz respeito à atuação da Procuradoria para a qual você está prestando o concurso, ou seja, na qual você se encontra na segunda fase. Você precisa conhecer essa procuradoria no que diz respeito à sua atuação. Então, tudo o que tiver de atuação desta procuradoria disponível na internet, você precisa conhecer. Os casos que essa procuradoria atua, os pareceres dessa procuradoria, as orientações dessa procuradoria, ou seja, tudo o que você conseguir encontrar em relação à atuação desta procuradoria para a segunda fase é importante. No momento em que eu gravo esse vídeo, as pessoas estão na segunda fase da PGE São Paulo, então você precisa descobrir tudo do que diz respeito à atuação da PGE São Paulo, seja no que diz respeito à atividade contenciosa, seja no que diz respeito à atividade consultiva, porque pode ser que caia na prova subjetiva, questão subjetiva. Então, você precisa conhecer os temas clássicos, você precisa conhecer os temas da Procuradoria para a qual você está prestando segunda fase, a atuação desta Procuradoria. No caso ainda da PGE São Paulo, como é um concurso com banca própria, você precisa conhecer a produção literária dos membros da banca. Então, esse ponto 4 da PGE São Paulo, eu preciso conhecer a atuação da Procuradoria e preciso conhecer tudo o que a banca publicou em termos de conhecimento jurídico. Porque a chance do membro da banca puxar a sardinha para o seu lado e cobrar na prova algo que ele conheça em demasia é muito maior. Essa chance é muito maior. Então, nos tipos de conteúdo, os clássicos, ou seja, todos os temas clássicos da administração pública. No que diz respeito ao conteúdo ainda, a atuação da Procuradoria, no caso PGE São Paulo, toda a sua atuação, tanto no consultivo quanto no contencioso. Eu preciso conhecer. Tudo que a Procuradoria estiver fazendo, eu preciso conhecer. A chance disso estar na sua segunda fase é muito grande. E também, no que diz respeito à PGE São Paulo, por ser banca própria, eu preciso saber o que anda fazendo ou escrevendo, ou o que escreveram os membros da banca. E o quinto passo, terceiro tipo de conteúdo que eu preciso estudar para a advocacia pública segunda fase, diz respeito aos temas próprios da fazenda pública. E aí, temas próprios da fazenda pública, leia-se direito processual público. Você precisa saber tudo o que se faz enquanto um advogado público na qualidade de defensor dos interesses públicos no processo. Então, tudo que for de direito processual público, você precisa saber. Tudo. Você precisa conhecer o processo nos termos do que determina a atuação do poder público em juízo. Você precisa conhecer tudo o que a Fazenda Pública pode fazer em termos processuais. Toda a sua atuação processual, tudo o que ela defende processualmente. E você precisa conhecer os institutos que são específicos da Fazenda Pública. Por exemplo, intervenção anômala é um deles. Por exemplo, suspensão de segurança, que você já tem que conhecer aqui na parte das peças processuais. Então, quais são os tipos de conteúdo, professor, que eu tenho que dominar para enfrentar uma segunda fase? Os clássicos da administração pública: desapropriação, responsabilidade civil, improbidade, licitação, contratos. Você precisa conhecer a atuação da Procuradoria para a qual você presta a segunda fase. No caso da PGE São Paulo, eu preciso conhecer tudo que essa Procuradoria faz
em termos de consultivo e contencioso. Se for PGF, preciso conhecer os pareceres da PGF. Se for para advogado da União, preciso conhecer como atua o advogado da União no que diz respeito à sua atuação propriamente. Se for PFN, a mesma coisa. Se for PGM, a mesma coisa. A PGE São Paulo, como tem banca própria, você precisa saber o que os membros da banca produziram. Isso é importante. E como último tipo de conteúdo, você tem os temas próprios da Fazenda Pública. E aí, todo o direito processual público e os institutos exclusivos do poder público, como, por exemplo, intervenção anômala, suspensão de segurança e assim sucessivamente. Esses são os 5 passos que eu recomendo que você saiba para uma segunda fase. São esses 5 passos que eu sigo aqui nos cursos de segunda fase da escola. Para a PGE São Paulo, o link do curso está na descrição, eu só tenho mais 5 vagas até o momento. Então, eu preciso priorizar o estudo de jurisprudência, conceitos e princípios, eu preciso conhecer as principais peças processuais, eu preciso conhecer os tipos de conteúdos clássicos, os próprios da Procuradoria, e aí, atuação, membros da banca e os temas próprios da Fazenda Pública, especialmente tudo o que diga respeito à Fazenda Pública em juízo, direito processual público e os institutos exclusivos da Fazenda. Essa é a estrutura mínima que você precisa ter para enfrentar um curso de segunda fase. É isso. Espero que isso faça sentido na sua preparação. Se você quiser fazer com que o YouTube trabalhe para você, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir dicas como essa aqui, você vai ser notificado pelo celular e por e-mail. Eu vou ficando por aqui e até os nossos próximos vídeos.